Rebel Moon 2. Esse filme interessante. Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. A trama é uma ficção científica épica que inicia em uma colônia pacífica situada nos confins do universo. Porém, quando o tirano regente Bala Sirius passa a ser uma ameaça à jovem Cora, que é interpretada pela Sofia Boutella, ao lado do seu guerreiro sobrevivente que se expõe a sacrificar o que for preciso para defender com o reino comprometido e aniquilar os rebeldes a qualquer custo. Laços são formados, heróis emergem e lendas nascem. Às vésperas da batalha, cada um deles precisam encarar as verdades sobre o próprio passado e os motivos que os levam a lutar. E apesar das pessoas bem diferentes entre si, todos os soldados possuem algo em comum, o desejo de vingança. Eu gosto bastante do primeiro filme do Rebel Moons. Eu acho que o Zack Snyder consegue fazer de um jeito que a introdução seja bem explicativo, que você consegue entender todos esses pontos que tem que ser explicados bem complexos. Logo, mais pra frente, tem a sua grandiosidade da sua cena de ação e com seu CGI bem duvidoso em alguns momentos. E quando a gente espera uma sequência, a gente sempre espera que vai ser muito maior na sua escala e outros aspectos, né? E que o filme não precisa explicar tudo que foi explicado no primeiro filme. Um exemplo disso é o Duna. O Duna tem, o primeiro filme é muito mais lento para poder explicar todos os pontos mais complexos sobre especiaria e etc. E para o segundo filme ser mais dinâmico e o filme não ter essa lentidão para explicar essas coisas mais complexas. E algo que o Rebel Moons, ele perde 1 hora de duração, 1 hora iniciais, para poder explicar coisas que foi explicado no primeiro filme e outras coisas que é pro andamento do filme podia ser mais enxuto e mais dinâmico, e não foi. E foi mais cansativo, foi muito arrastado. E o filme é mais curto, mas tem uma sensação de ser mais longo do que o primeiro, incrivelmente. Logo, quando o filme passa da metade pro final, aí o filme começa a ser interessante, ter a sua cena de ação, mas na minha opinião, eu acho que esse segundo filme ele é muito mais fraco do que o primeiro filme. O design de produção desse filme tá surreal, super interessante e imersivo, principalmente lá no vilarejo. Então, putz, isso é legal, porque ele tem um toque de um filme mais antigo, né, pelas suas casas, que remete um pouco coisas de medieval, uma coisa vikings, pela sua estrutura da casa, algo que remeteu para mim. E ao mesmo tempo ele tem o ar, né, de filme de ficção científica, né, naves, armas a lasers, então ele tem duas mesclas e tipo 2 gêneros no filme. Então, putz, eu acho que o design de produção desse filme é impecável demais, né? E eu acho até interessante quando tem uns planos que você vê o Júpiter, né? Alguns planetas bem próximos. Putz, isso é muito legal, é muito imersivo e é demais. Eu acho que assim, se o CGI do primeiro filme é muito fraco, deixa a desejar, esse, pelo menos nesse segundo filme, tá muito bom, tá bem primoroso. Eu acho que é um dos fatores pro filme ter demorado tanto para lançar o segundo, não ter lançado na mesma semana ou numa semana seguinte, né? Eu acho que é para tentar ajustar o máximo possível para ficar um CGI mais aceitável. Eu lembro que na primeira vez que eu vi o trailer, eu falei, caraca, eu tô vendo um negócio que não é pra tá aí. Que basicamente eles estão utilizando uma espada que tem um neon que quando estão se mexendo parece muito um sabre de luz. Obviamente não poderia ser, até porque isso pertence à Disney, pertence a Star Wars, né? O sabre de luz. Então, e nunca que a Disney emprestaria isso pra estar na Netflix, né? Algo que é meio que assim, é cara da Star Wars, não dá pra você usar em outra franquia, em outro filme, né? Realmente eu tava empolgado pra esse filme, esperando que esse filme ia ser super interessante, algo que no trailer me chamou bem a atenção. Mas infelizmente ele não tem um ritmo, o ritmo dele é muito lento, muito arrastado, só depois que ele engrena e aí fica interessante. Mas só da metade pro final, do início pra metade, é muito lento, não é interessante, nada é atrativo, né? Mas eu acho que mesmo com os pontos ruins, pelo menos se já é interessante, mesmo com os pontos, a maioria mais negativos do que positivos, eu ainda assim eu acho que
foi um ponto negativo da Netflix não ter posto esse filme nos cinemas, porque a escala desse filme é grandioso. Ver nos cinemas ia ser uma experiência do caramba, tanto o primeiro quanto o segundo. É raramente a gente vê um filme da Netflix indo para os cinemas, é muito difícil. Acontece, mas é muito raro. Então eu acho que tudo bem, alguns filmes específicos da Netflix ficam no streaming, mas esse, olha o tamanho que é esse filme, né? A grandiosidade, né? Acho que seria uma experiência bem legal. O primeiro filme tinha muita cena de slow motion. A gente sabe que o Zack Snyder adora isso. Só que nesse segundo filme tem, mas é muito pouco e são os momentos bem pontuais que até que fica interessante nesses momentos. Porque alguns filmes do Zack Snyder são momentos que não precisa, mas ele põe, sabe? Então é muito slow motion, mas ainda bem que nesse filme é bem pontual e é bem interessante quando tem. Se você quer ver um bom entretenimento, uma boa cena de ação, eu recomendo. Mesmo que o filme não é aquela grande coisa, mas assiste. Eu acho que você vai gostar. Ou não, depende de cada pessoa. Então essa é a minha crítica sobre o Rebel Moons 2. Espero que vocês curtiram a minha crítica desse filme. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, beleza? Então, falou e fui!